Tu colocou paixão? Tá potencializado? Conseguiu fazer isso? Legal. Agora existe uma outra questão que é colocar ação. Sabe por que ação? Porque não adianta você querer trilhar todo um projeto, trilhar toda uma vida, trilhar todo um contexto se você não coloca ação nisso, se você não coloca ação na sua ideia, no seu projeto e tudo mais, né? Então a ação é muito importante. Ter ação de fato. Ação com paixão, além de rimar, dá um baita resultado, entendeu? Dá um baita resultado. E muitas das vezes você acha que assim, ah, mas eu tenho que fazer. Se você se comprometeu a fazer, se se planejou a fazer, faz. Faça, não deixa pra depois não. Vai lá e faz, entende? Sabe por quê? Porque você vai daí criar uma nova conexão na sua vida, um novo projeto, um novo acesso. Você vai lá e vai fazer, vai realizar, não deixa pra depois não. Não deixa aquela coisa de, ah, eu vou fazer. Você não fez as metas de 2025? Começa a colocar isso em prática, tá? Coloca. Faz acontecer. O máximo que pode dar é errado, mas errado já tá dando. Se você já tá vivendo sua vida, a coisa não tá andando, não tá legal, já tá errado. Se já tá errado, o que você tá esperando para dar mais errado? Não, não tem mais. O não já tá aí. Você já ganhou, você já saiu com o não na frente. Se você não movimenta tudo isso, a coisa não anda. Se você não dá oportunidade para as coisas darem certo na sua vida, não vai andar, não vai funcionar. Você tem que de fato acreditar nisso, trabalhar isso aqui, ó. Colocar em primeiro lugar aqui. Existe um ponto dentro da nossa vida para a gente alcançar as coisas que ninguém vai atrapalhar a gente, a não ser nós mesmos, ou se nós permitirmos que os outros atrapalhem. E é isso aqui, ó. É exatamente aqui. Se você parar para analisar, dentro da base aí, emocional, bíblica até, e, enfim, outras questões de energia aí que eu acho legal, eu não tô falando de religião, tá? Tô falando de acesso à espiritualidade. A espiritualidade é um dos grandes pilares da vida, tá? Então, dinheiro é um pilar, emoção, emocional aí é um pilar, família é outro pilar, espiritualidade é um pilar. Existem aí pelo menos 7 grandes pilares que existem na nossa vida. E quando a gente fala de espiritualidade, a gente vai ver que assim, a Bíblia é muito clara nisso, né? A gente entende que Deus, de modo geral, ele vê os nossos corações. Ele fala que ele é o único. A Bíblia deixa muito claro que é o único que vê os nossos corações. Mas existe uma energia contrária a ele que não vê os corações, mas vê a mente. E é justamente essa estratégia de acesso, né? Então o opositor de Deus, de modo geral, naquilo que busca, ele entra num cenário de que não tem como ver o coração. Somente Deus vê os nossos corações, enxerga de fato os nossos corações. Nem eu nem você vai enxergar o meu coração, você e eu enxergar o seu coração, os seus sentimentos. Tanto é que quando a gente fala de sentimentos, a gente é muito legal isso, né? Pega esse lance aí que é legal, pega essa mensagem que é bem legal pra você, ó. Quando você entende de fato algo pra mim, que você tem empatia, ou seja, eu te conto uma baita história triste da minha vida, você fala, putz, cara, que história triste que o Lars passou, mas você não consegue sentir isso. O que você consegue é você sentir o que você acha que eu sinto com base naquilo que você já viveu. Então você sente o que você acha que eu sinto com base no que você viveu na sua vida. Então eu não sei exatamente o que você sente. E nem você sabe exatamente o que eu sinto. Por isso que tem pessoa que fala, nossa, mas como ele é frio, como ele é fria, né? Como é que ele é frio, como é que ele é fria? Por quê? Porque ela não consegue sentir, cada um tem um sentimento, cada um tem um impacto emocional. Agora Deus não, Deus ele consegue ver. A Bíblia deixa muito claro, né? Que ele consegue ver realmente isso, consegue ver dentro de nós. E acima de tudo, seu opositor não consegue ver. Então o que ele consegue fazer? Mexer com o nosso mental. Então você só consegue realmente dar acesso a alguém, entrar no seu mental se você permitir. E acredite, né? Existem energias que querem tomar isso de você. Existem energias que querem impedir você de prosperar. Existem energias que querem impedir você de realizar coisas na sua vida. E você tem o poder de liberar realmente um acesso ou não. Você tem esse poder, você tem essa capacidade. Por isso que a gente treina tanto a parte mental, por isso que eu falo tanto de inteligência emocional, por isso que eu falo tanto de autoconfiança, porque a partir do momento que você cria uma conectividade na sua vida, que você consegue trilhar uma nova trajetória para que as coisas deem certo para você, você vai conseguir realmente fazer tudo isso acontecer. Você vai conseguir fazer as coisas darem certo para você. Só que você tem que limpar. O primeiro acesso, acesso 1, para e pensa, acesso 1 mental. Todo projeto de sucesso que já passou pela Terra nasceu de um pensamento. Todo. Ninguém catarrou de algum lugar, caiu do céu e falou, Deus, manda! E aí a pessoa sem pensar realizou aquilo.
Até as pessoas que falam, não, eu tive uma atitude sem pensar, mentira. É impossível. Se a pessoa parou de pensar, é uma forma de expressão sobre isso, mas não existe. Como é que você parou de pensar? Você parou de pensar, você deixou de existir. Entende? Não funciona isso. O pensamento está relacionado e atrelado à existência humana. Se eu estou falando com você agora, você está pensando, pô, será que isso que ele está falando é verdade? Será que isso não é? Será que isso é funcional? Será que isso não é? Como é que é? Entendeu? Você está pensando nisso agora. Você está raciocinando sobre isso agora. Então, se você pensa logo, você existe, né? Então, né? Frase famosíssima aí. Penso logo existo, né? Linda, maravilhosa, é verdade. Se eu penso, eu existo. Se eu não penso, eu deixo de existir. E você tem que proteger os seus pensamentos, proteger aquilo que você quer. E o primeiro passo é algo muito importante, quando você cria ação e quando você confia no processo que vai dar certo. Você tem que confiar que realmente o processo de vida vai dar certo. Vou te dar um exemplo bíblico, José, lá no Egito. José, tudo aconteceu, você já viu a história de José, é uma história caótica, né? Ele trabalhava pro amo dele, né, como diz a Bíblia, e aí a mulher dele, desse amo, queria ter ali uma intimidade ali, né, com José, e José não queria, né, e saiu correndo e ela incriminou ele, mas ele era inocente, foi preso no Egito como escravo, e aí ele sabia interpretar sonhos, e, né, na época lá o faraó lá no Egito, ele sabia, na verdade, ele chegou ao conhecimento sobre José, e José realmente sabia interpretar e falava sobre o período, falava sobre as informações batiam. Mas como é que foi? Porque ele foi inspirado pelo próprio Deus. Né? O próprio Deus inspirou ele. Ele tinha uma mente aberta para isso, ele tinha uma mente livre para isso, ele tinha uma mente que potencializava isso. E aí ele conseguiu, né, diante disso, ganhar a confiança do faraó. O faraó deu para ele a possibilidade de governar, né, de modo geral, de governar de fato a história de vida dele, de governar as coisas aí para que ele pudesse ser feito. E aí com esse cenário, José ele consegue liderar, ele consegue realmente coordenar ali e ter grande sucesso. Mas isso só foi possível porque ele teve potencial de poder fazer as coisas darem certo. Potencial de fazer as coisas funcionarem na vida dele, né? Então isso é muito importante. Se ele tivesse desistido lá atrás, quando as coisas deram errado, ele não teria essa possibilidade de conseguir fazer as coisas darem certo. E você, na sua vida, o que você está fazendo para dar certo?